Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Salmos 18, 19. Bom dia, muito boa sexta-feira para você que está nos assistindo. Muito feliz de estar com você aí na sua casa. Obrigada por podermos estar juntos esta manhã abençoada que Deus preparou para nós, esse dia tão lindo. Que bom estar com você. Hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você gosta. Cinema, é isso mesmo. E nós vamos conversar com um diretor de cinema e ele é cristão, gente. Então a gente pode conversar, pedir dica, perguntar como que é, porque a gente sabe que o meio da televisão, do cinema, é um meio que carece muito da glória de Deus. E vamos falar sobre isso. Tem muita coisa, muita dica, muita coisa boa, então fica ligado. E eu quero dar bom dia para o Pedro, querido. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia, pessoal de casa, como eu sempre falo. Sextou com S de se inscreva no nosso canal. Então você entra aqui já, coloca inscrever-se. Para a gente começar esse dia já animado, conversando. Esse programa, como eu sempre digo, é ao vivo. Eu estou falando ao vivo mesmo, não é gravado. Então você fica aqui com a gente, faz sua pergunta, pode fazer qualquer tipo de pergunta. Se ela vai pro ar ou não, estou brincando. Mas pode fazer qualquer tipo de pergunta que a gente vai conversar aqui. Hoje temos um convidado mais do que especial, que entende muito do tema. E como a Lídia disse, o nosso tema é sobre cinema. E eu quero saber, qual que é o seu filme favorito? A nossa enquete do dia é essa, para conhecer um pouquinho melhor vocês. Qual que é o seu filme favorito? Conta aqui pra gente no chat. Vamos conversando durante esse dia de hoje, para que a gente tenha um papo muito legal e muito abençoado. E já vamos chamar ele, Fábio Faria. O Fábio, ele nasceu em Guarulhos, São Paulo, estudou na Universidade Livre de Música, fundador do Grupo Red de teatro em Santa Catarina, autor, roteirista, diretor de 5 longas de ficção e diretor de 28 espetáculos. Também é diretor de fotografia, editor, finalizador de imagem e agora em 2020, está lá ainda na Netflix, teve o seu filme Quando o Sol se Põe, lançado na Netflix, que está lá ainda, e essa é a nossa grande dica também de hoje. Assiste lá Quando o Sol se Põe, já vamos começar a falar do filme, né, que está lá na Netflix. E nós vamos conversar com o Fábio e falar muito com ele sobre cinema. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Antes de tudo, brigadão, né, por esse espaço. Obrigado de coração, onde a gente pode tá falando um pouquinho sobre cinema, né, e principalmente cinema cristão, que é algo que a gente está caminhando. E fico muito feliz por esse espaço e tantos outros espaços, desse momento tão peculiar que a gente está vivendo, tão maravilhoso. Só agradeço mesmo de coração. Que bom, Fábio, muito bom tê-lo conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E já vamos começar aqui a falar. Quero te apresentar o Pedro aqui, o Pedro está do meu lado. Tudo bom, E aí, Fábio? Pedrão, tudo jóia? Prazer. Bom dia, é um prazer imenso. E como a gente já vai começar a conversar aqui, eu vou só reiterar o pessoal do chat. Pode falar qual que é o seu filme favorito. Já vou perguntar para o Fábio qual que é. Já pode falar, Fábio, qual que é o seu filme favorito? Vamos lá. Não pode ser o meu, né? Pode, se quiser. Então o meu, né? Quando o sol se põe. Não, brincadeira. Eu tenho alguns filmes que eu gosto muito, mas eu quero falar sobre um filme cristão que eu amo muito e que é uma história de vida real que chama Milagres no Paraíso, que tem Netflix também, pra galera que já assistiu, um filme americano e uma história real, uma história linda de inspiração, assim, sabe? Uma menina que tinha uma enfermidade e uma história de milagre que eu me identifico muito com a minha vida, né? Então, quando a gente se identifica com o filme, esse é um filme que eu levo para minha vida, que eu amo. E tem um romance também, mais antigo, assim, que chama Um Amor para Recordar, é de um livro, né? E é lindo também, eu acho que todo mundo devia assistir esse filme. Eu acho que Um Amor para Recordar em primeiro lugar e Milagres do Paraíso. Muito bom, muito bom. E Fábio, conta pra gente, por que você decidiu fazer, então, cinema cristão? Na verdade, assim, a gente tinha um grupo de teatro já em 2003, e eu fiz um roteiro que chamava As Estrelas Mostram Você, que eu pensei em colocar no teatro, né? Então a minha ideia era fazer um espetáculo de teatro. Quando eu percebi, estava muito complexo, não tinha como fazer. Eu falei, cara, por que eu não faço um filme? Aí todo mundo riu da minha cara, né?
pensa isso em 2005, todo mundo riu mesmo, mas riram mesmo, Aí eu procurei duas produtoras aqui do Sul e apresentei o projeto para eles, e quando apresentei o projeto, eles também riram da minha cara. E eu falei assim, como eu já trabalhava com audiovisual, eu pensei, cara, eu vou meter a cara nisso aí, eu vou à luta. A gente não tinha, eu não tinha dinheiro, né? Continuo não tendo, na verdade, mas eu não tinha dinheiro e a gente não tinha apoiadores, a gente não tinha tecnologia também, porque as câmeras ainda era muito difícil você ter uma câmera em HD em 2005, foi isso, né? Então era muito difícil, tudo foi muito complicado assim. Mas aí veio por um roteiro. E aí quando eu percebi que eu estava conseguindo, quando eu tinha, eu sempre conto essa história. Claro, é um filme simples e tal, né, que a gente fez o pessoal da igreja. Mas quando eu percebi que o filme estava com 40 minutos, o ator saiu do projeto, a câmera caiu no chão, que eu tinha pago na época 10 mil reais, caiu no chão, eu falei, cara, eu vou desistir. Eu vou desistir, mas é uma força muito maior, que é Deus mesmo. Ele foi me direcionando e não só fiz esse, depois foram mais 4 projetos, na verdade 5 foram lançados e um documentário também. E até que a gente chega no Quando o Sol se Põe, que tem sido, na verdade, né, um sucesso na Netflix, mais do que a gente esperava, e eu peço a Deus que a gente possa estar abrindo muitas portas, né, para essa que é a maior plataforma de filmes do mundo. São Fábio, que é gostoso de saber um pouco da história, assim, porque não é fácil, né? E, Fábio, uma pergunta interessante, uma pergunta que minha, assim, pessoal, a gente sabe que tem uma diferença muito grande do teatro para o cinema. Você começou com o teatro e foi para o cinema, e quais foram as maiores dificuldades, visto que tem muita diferença do teatro para o cinema, sendo os dois muito importantes, né, para a arte? Principalmente na direção, né, na produção, em tudo, por mais que pareça ser igual, ele é totalmente diferente. São universos totalmente diferentes, assim como a televisão é diferente, né? Então, mas eu acredito muito na arte como um todo, sabe? Eu acredito muito na sensibilidade. Eu sempre falo muito Boa. que, tipo, se vocês, né, que são apresentadores, eu tenho certeza, se eu conversar com vocês, eu vou perceber que vocês têm outros talentos, além de serem apresentadores. Então eu acho que a arte em si, o artista em si, né? O artista, o ator, o artista, o cantor, o pintor, né? O apresentador, que são artistas, eles têm essa veia artística. Mas a linguagem de comunicação, ela é muito diferente. Vou dar um exemplo bem prático, né? Quem tá assistindo a gente, né? Exemplo bem prático. Quando você está no teatro, primeiro que existe um distanciamento, né, de palco. Então você tem o distanciamento da plateia. Esse é um dos pontos. Então qualquer feição sua, ela não é tão vista. Agora no cinema, e se você olhou para baixo numa cena, se você olhou para baixo, olhou para baixo um segundo, você já entrega que você não está ali. E com o advento dos reality shows, que no Brasil e no mundo, há 20 anos atrás, a linguagem cinematográfica ela também tomou outro padrão. Antigamente nós estávamos acostumados com uma linguagem que não era tão orgânica, que era uma linguagem mais... era uma atuação, que eu brinco, né? Mais atuação mesmo. Então a pessoa ia e gesticulava, então a gente assiste as novelas, os filmes, eles eram muito, muito interpretados. Mas com o advento do reality show, nós nos acostumamos a ter uma televisão, um cinema, uma linguagem que seja mais real, que seja mais verdadeira, nosso cotidiano. Nós aprendemos isso, né? E algumas pessoas cresceram com isso, né? Então, hoje, o desafio de um ator não é ele atuar, mas ele é interpretar de uma forma orgânica, assim, tipo, como se fosse com muita naturalidade. Então, os filmes que mais impressionam a gente hoje, os atores... Antigamente as pessoas investiam, por exemplo, muito em galã, né? O cara tinha que ser bonitão, era muito assim, né? Hoje já não existe mais isso. E uma das coisas que é verdade sobre isso são os sucessos da Netflix. Por exemplo, vamos pegar La Casa de Papel, que tem um professor que é idolatrado no mundo, né? E o estereótipo dele não é de um galã. Então, tudo que é muito natural, tudo que tem sido natural. E a linguagem do teatro, ela é mais interpretação, sendo comédia, um drama.
ele é bem mais interpretação, né? E você no teatro, eu sou ator de teatro, você tem essa energia das pessoas, né? Tipo, o riso te estimula, e no set não. No set você tá ali, às vezes, gravando uma fala e você tem que dar essa intenção, né, de naturalidade. Eu não tô ouvindo aqui, Lidia. Vamos ver se você está Ah, ouvindo a melhorou. gente. Ah, melhorou? Agora. É interessante como você fala que é um todo, né? Que mudou em tudo isso, a questão da naturalidade, até na locução. Antes falava vire à direita, agora é vire à direita, né? Tipo uma coisa assim, Aham. até para locução é uma coisa mais que mudou, pegou mais. Hoje em dia a naturalidade pede muito, exige mais ainda. Pedro, se não te deixar, eu falo tudo que eu gosto. Eu queria saber do Fábio, então, como é que ele consegue usar essa arte para, como a gente está falando também de cinema cristão, para abençoar a vida de outras pessoas? Como é que o cinema pode abençoar quem está assistindo? Ou também A participando? gente eu vou pegar duas etapas, tá? Eu sempre falo que gravar um filme, por trás de um filme existe um outro filme, que é a equipe, né? Então você tá ali como equipe. Então o que eu acho assim, como as pessoas existe hoje, não é a minha visão, tá? Existe hoje um mercado que eles chamam de mercado gospel, que não é a minha visão. Existem pessoas que não são do meio e que não têm a essência e que querem entrar nesse mercado, de qualquer jeito. Eles querem entrar, quer no cinema, quer na TV, eles olham como nicho de mercado. Eu olho como minha missão, é totalmente diferente. Eu acho que começa por aí. A gente tem que ter uma missão. Então, quando você está ali, já escolhendo os atores, por exemplo, tem diretores cristãos que eles trabalham tranquilamente com atores que não são cristãos. Que tipo, ó, tudo bem, o cara não é cristão, ele vai atuar, não importa a religião dele, se ele é budista e tal. Eu particularmente, eu, eu no meu set prefiro ter atores que são cristãos, né? A equipe, ela, né, nesse projeto do Quando o Sol se Põe, para vocês entenderem, ela foi uma equipe totalmente voluntária. Então, até eu mesmo, eu não ganho R$ 1 com o que eu faço, nem com roteiro, nem direção, nem... Eu faço tudo, cara. Eu tô ali, se tiver que cozinhar, eu vou cozinhar, se tiver que cortar cabelo, eu corto cabelo, eu sou assim, eu não ganho um centavo, eu não ganhei um centavo nesses projetos, né? E não fiz por isso. Então, tipo, essa galera por trás é uma galera que é missionária, né? É um pessoal que está dedicando suas férias, então a gente pegava o nosso time, dedicava as férias, eu treinei essas pessoas, alguns eram da área do audiovisual, e os atores também. Eu fui pesquisando sobre eles, sempre pesquiso, para que eles pudessem ser pudessem ter essa essência cristã. Então ali a gente começa. E quando a gente está entrando na casa, a gente tem uma mensagem, tipo, cara, como que eu vou? A gente atingiu com Um Lugar para Ser Feliz, foi o meu último longa, ele foi lançado pela Sony. Alguém colocou no YouTube. A Sony não falou nada, a gente também, deixa lá. Cara, 6 milhões de pessoas assistiram, tiveram 6 milhões de visualizações. Então, tipo, cara, eu não ia alcançar nunca 6 milhões no teatro, por exemplo, né? Dificilmente alguém alcança 6 milhões. E no Quando o Sol se Põe, ele é mais profundo ainda, porque ele viralizou nas redes sociais, né? E então, tipo, na nossa cidade, que é Joinville, Santa Catarina, que fica a 150 quilômetros de Floripa e 100 quilômetros de Curitiba, o pessoal meio se ambientar onde eu tô, mesmo sendo paulista, eu tô radicado aqui, mas há alguns anos, a cidade viralizou o filme. Ela viralizou, porque um jornal postou e foi a notícia mais lida do jornal no semestre inteiro. Tipo, a segunda notícia mais lida era a metade. Então, filme Joinville Netflix. Então, a gente começou a receber, tipo, minha esposa dá aula de engenharia na faculdade, os alunos dela começaram a assistir, as pessoas começaram a assistir. Então, pensa, quantas dessas pessoas entrariam numa igreja? Talvez nunca. Né? Quantas dessas pessoas teriam algum tipo de preconceito? Então, o cinema, a gente diz que a gente invade a casa das pessoas, a gente acaba invadindo, e da forma que a gente faz, que eu vejo cinema, a gente invade mesmo sem as pessoas, às vezes, até saberem que é um filme cristão, né? Que podem ter algum tipo de preconceito. Ele está lá assistindo um filme, a hora que ele vai ver, ele foi impactado com uma mensagem. E achei muito legal, Fábio, que você falou
sobre a sua preocupação também com o set, de todos terem a mesma direção e tal. Que a gente estava acabando de conversar, né? Sobre a naturalidade na atuação. E nada mais natural do que você também mostrar aquilo que você vive, né? Que você acredita, entendo que seja até um diferencial, né? Porque um ator que está atuando para falar de Deus e um ator que está atuando só para ganhar dinheiro, né? Você vê essa diferença? Eu vejo total essa diferença, porque tá na essência, né? Eu digo que tá realmente na essência. E então, tipo, quando eles vivem, porque o set, lá a gente estava com os meninos, eu chamo ele dos meninos, né? O set, ele tinha um clima de muita descontração, né, com os atores, porque eles eram muito jovens e tal, e eram muita descontração, mas ao mesmo tempo de muita comunhão e coisas que aconteceram durante as gravações. Vou dar um exemplo, tem uma cena que nós precisávamos muito de emoção, onde é mais pro final do filme e tal, e tipo, bem no dia, um dos senhores, que era um dos voluntários, começou a ter, alguns dias atrás, ele perdeu um movimento das mãos e acreditava que tinha tido um problema no cérebro. Ele foi fazer um exame e o resultado era naquele dia. E ele chorou muito, porque ele estava com medo de ter tido uma paralisia cerebral e tal, não sei o quê. Então a gente pegava todo esse ambiente de oração, que a gente estava ali orando, uma equipe de 25 pessoas mais ou menos, mais atores, umas 30 pessoas, todo mundo orando por ele. Então a gente já entrava na oração. Cara, se você tem um incrédulo ali, né, alguém que não compartilha, já fica muito mais difícil. Não estou dizendo que eu sou contra, existem diretores que trabalham, tá bom? E que fazem, tipo, coisas que são incríveis também, não é isso. Eu estou dizendo a minha direção, porque eu sou muito na emoção, entendeu? Eu trabalho muito com essa parte da emoção, e eu sou uma pessoa muito emotiva, e eu aproveito essa minha... Vou fazer terapia, eu sempre falo que eu fui diagnosticado com hipersensibilidade. Na época eu fiquei muito triste, né? Porque eu falei, pô, cara, eu sou hipersensível, cara. Mas eu vejo que Deus usa até os nossos defeitos para a glória dele, para que eu seja um instrumento onde eu estiver. E assim eu consigo escrever, consigo dirigir melhor e sentir o que os atores estão sentindo. E é motivo de contagiar outras pessoas que não conhecem, que não são cristãs, que às vezes vai trabalhar com você e vê essa equipe porque é diferente. Nós fizemos curtas metragens aqui na igreja e é muito diferente, que eu já trabalhei também em sets fora da igreja, e é uma diferença gritante. E quem chega no set cristão que vê a pessoa, não tem como não perceber e não falar que é diferente, assim, sente uma coisa diferente. É um momento até de evangelizar, né? De falar, até sem precisar talvez falar alguma coisa, né, a palavra ali, mas as atitudes, o clima, isso que o Pedro falou, né, a naturalidade que a gente vive isso no nosso dia a dia é muitas vezes um evangelismo, né? É muito interessante isso. Ô, Fábio, e deixa eu te perguntar, como que você descobriu que era um talento seu ir para o cinema, para o meio artístico? Essa é uma pergunta, eu tô gostando, porque geralmente quando eu dou entrevista, todo mundo pergunta a mesma coisa, né? E aí eu sempre falo pra galera, pô, era só gravar e mandar, vocês não, né? Então, dá parabéns pra vocês aqui. Assim, ó, eu sempre fui criado na igreja, né? Eu fui criado dentro da igreja, e a igreja despertou em mim esse lance na arte, na música, na verdade. E depois eu fui tocar em fanfarra de colégio, cara. Então a música sempre esteve ligada comigo. Eu cheguei a tocar com a Orquestra de Moscou em uma apresentação e agradeço a Deus que foi um presente de Deus. Mas eu acho que o cinema entrou na minha vida porque eu não sou uma pessoa que assisto tantos filmes. Eu não sou tipo alguém que é fissurado. Tem gente que é fissurado. Eu não sou essa pessoa. Ele entrou porque eu sou uma pessoa com muitas histórias. Eu sempre falo isso, que a minha vida ela é uma história, né? Eu acho que Deus está escrevendo ainda, mas eu tenho histórias que realmente dariam filmes assim gigantescos. E essas histórias sempre foram guardadas por mim. E como eu gosto muito de estética, eu tenho esse lance da estética, seja no teatro, ou seja na decoração, seja onde for, eu quis alinhar essa linguagem com o lance do cinema. Mas eu fui muito... Eu me vejo, tipo, a gente tem grandes diretores, né, amigos em comuns, né, como o Miguel, que tá aí com vocês, que é um cara, um gênio, né, um jovenzão, um gênio, que vai longe. A gente tem vários diretores que são feras, e Deus trabalha com cada um com a sua característica.
E a minha característica, né, nessa pegada de filmes que eu faço, realmente é tentar contar histórias com emoção, porque eu faço cinema autoral, né? Eu gosto de escrever meus roteiros e dirigir meus roteiros. Então, tipo, eu acho que entrou na minha vida querendo contar a minha história, querendo contar minhas histórias. E eu digo que Deus colocou, não foi uma coisa muito que eu busquei, sabe? Foi uma coisa que, eu sonho com cinema, eu sonho em fazer isso. Não, cara, a hora que eu vi, eu tava escrevendo, a hora que eu vi, eu tava gravando, a hora que eu vi, eu tava no segundo, a hora que eu vi, aí a hora que eu vi já não, né? Na Netflix já foi um parto, na verdade. Gente, Pode falar. eu pensei antes de perguntar, ver como que estão os comentários, Isso. Pedro, porque tem muita gente participando aqui conosco. Exatamente isso que eu ia Legal. falar, Lidy. Ó, Ai, que bom. quando eu perguntei qual que é seu filme favorito, a Wanda falou dificultou, porque eu gosto muito de cinema, tenho vários filmes favoritos. O Silvio falou que gostou muito de Quarto de Guerra. Aí a Nelma já falou, olha, esse filme é maravilhoso. A Glauciane chegou mandando bom dia. A Nelma falou superação à espera de um milagre. Cristão, a Wanda falou cartas para Deus. Secular, o amor pode dar certo, um doce, acho que deu para entender um pouquinho, Wanda. E, enfim, tá todo mundo contando um pouquinho sobre o seu filme favorito. Cadê aqui, ó? A Silvane falou que também gosta muito de Amor para Recordar, de Orgulho e Preconceito, e também adora O Milagre no Paraíso. O Eric colocou aqui, Benção, meu filme favorito é Prova de Fogo, pelo fato de mostrar a transformação do personagem Caleb por Cristo. Aí ele vai fazer uma pergunta aqui, ficou até um pouco no ar. Gostaria de fazer uma pergunta, 2 pontos. Aí pode fazer, Fábio. O Eric. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio. Colocou 2 pontos e sumiu. Por favor, Eric. Agora eu estou curioso para saber qual que é a sua pergunta. E continue mandando aqui, ó. A Eva, a Vanessa estão adorando aqui a entrevista, estão gostando. E pode mandar a sua pergunta. Como o Fábio já falou, ele está preparado para responder qualquer tipo de pergunta. Pode jogar as buchas que ele responde. É verdade. Qualquer coisa eu pulo. Olha só, ô Fábio, e tem uma coisa muito importante que é a gente saber qual é a importância do cristão fazer um filme de qualidade, produzir conteúdo de qualidade. Como que você vê isso e qual é essa importância? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem de produzir com qualidade, eu vou dividir, tá? A primeira etapa primeiro é o talento, né? A pessoa tem que ter o talento e estudar também, se preparar, isso é muito importante. Mas a gente sabe, depois com o tempo, trabalhando com cinema, que se você tiver dinheiro, você vai fazer produções melhores, né? Vou dar um exemplo. A gente pega um traveling, que é um trem ali, que a gente faz esse movimento de câmera e tal. E aí você tem um traveling que você montou um traveling numa, sei lá, numa serralheria, e você improvisou um carrinho e fez lá. E aí você vê que o movimento que você faz já não está tão bom, né? Então você vai contratar um ator. Aí você pega o ator que, o cara quer cobrar uma grana e você vai ter que lutar por um outro ator. Então eu acho que pra gente produzir com qualidade, tipo, a gente gravou, por exemplo, para quem entende, com uma Red Epic na época, né? Que na época era a câmera que estava ali bombando. Hoje o pessoal trabalha com Alexa Mini, estão fazendo mais cinemas e tal. Mas se você tem uma câmera com qualidade, você já tem mais, né, com um bom diretor de fotografia que você contratou, você já tem uma imagem de qualidade. Se você tem um doctor script, que é um cara que vai revisar teu roteiro, e não só revisar da parte ortográfica, mas principalmente se ele é um roteiro comercial, você já tem um roteiro com qualidade, né? E tipo, eu agora fiz um curso esse ano de Circle Story, na verdade, que chama o Círculo da História, né? Que é como você contar uma história de sucesso. Então, é um estudo, então é algo que eu acabei me especializando. Nem todos os roteiristas usam isso, mas eu gosto muito de usar, né, esse Círculo da História e tal. Então, para a gente produzir com qualidade, eu acho que tem que ter uma boa pré-produção, pensar um pouquinho sobre ela, tentar angariar pessoas que abraçam um projeto, porque, vamos supor, se a comida é ruim no set, você tem uma comida ruim, você já traz um clima ruim, né? A pessoa não se alimentou bem. Se a gente tem uma pessoa que destoa no set, tipo, eu não gosto disso, tipo, eu não vou citar nome, mas eu fiz um filme
que eu ia chamar uma atriz, né? E aí ela veio para cá, até para Joinville e tal, uma cantora gospel. E aí eu percebi que jantando ali com ela e tal, super talentosa, ela não ia aguentar o tranco, entendeu? Ela começou a falar, eu não consigo acordar cedo, eu fico de mau humor, me dá às vezes uma tristeza. Quando eu falei, cara, 25 dias. Houveram dias que eu acordei 6 horas da manhã e fui dormir às 4 do outro dia. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Então, para a gente fazer com qualidade, eu acho que tem todo esse processo que parece ser mínimo, um processo, algo que é pequeno, tipo escolher o cara que vai ser o motorista, mas se o motorista tá ali falando mal do diretor, que tem amizade, já acabou o projeto. Então, investir com qualidade tem que ter dinheiro, e você, como diretor, eu gosto muito de uma definição que tem nos Estados Unidos, que o mesmo estresse que um diretor de cinema tem é o mesmo que um malabarista. Então ele tá ali, né? Ele tá ali, meio ali, não pode deixar uma peça cair, e tudo isso vai influenciar no futuro do filme, né? Ver esses detalhes, né? E, Fábio, eu queria saber, durante essas produções e tal, se você tem alguma história, algum testemunho, tanto de pessoas que assistiram o filme e mandaram mensagens, nossa, assisti e achei isso, como de pessoas que participaram do filme. Então, se tem essas histórias, não precisa necessariamente ser o seu longa, mas assim, você tem algumas histórias? Cara, eu falo que atrás de um filme existe um filme, mas eu vou contar a minha história, tá bom? Na última. Eu fui uma pessoa que eu persisti muito. Eu lembro que quando eu tava contando que eu apresentei meu primeiro roteiro, as pessoas riam de mim, né? Elas riam mesmo. E eu, cara, ficava muito triste, porque você tá num projeto, aí vocês, né, vão contar ali, cara, a gente vai fazer um curta na igreja, vamos lá. Aí você tá todo empolgado, aí a pessoa olha pra você, tipo, já te desanima, né? A gente já pode desanimar com uma reação de uma pessoa. Mas no processo de ter feito, estava no meu quinto longa gravando, e aí eu conheci os atores, e eles vieram, eu tenho 47 anos, na época eu tinha 42, 43, e aí eu vi a alegria daqueles jovens, né, do Gabriel Barreto, principalmente, que é um dos meninos que interpreta que a mãe é bêbada e tal. E aí eu vi que eles eram muito felizes, sabe? Eles estavam muito felizes. A Priscila, ela estava começando na carreira gospel, a Lu tinha 20 anos na época, então eles eram muito felizes, mas sabe, muito felizes. E eu fui, a minha formação, além de ser da igreja, né, mas eu fui de um acampamento chamado Palavra da Vida, que existe até hoje, e eu trabalhei na equipe do Palavra da Vida, com 16 e 17 até 18 anos. E depois eu me afastei de Deus. E depois eu voltei por um caminho meio tortuoso, assim. E depois de uns 3, 4 anos. Mas quando eu vi aqueles meninos no set de filmagem, eu percebi que eu não era feliz como eles eram. Eu não tinha a vida em abundância que aqueles caras tinham. Eles se divertiam com tudo, por tudo, em tudo, a cada momento, a cada instante, eles estavam rindo e eu cantando, né? Porque eram todos cantores, então você imagina. O set era corta, estavam lá cantando, estavam lá cantando, estavam lá cantando. E aí eu olhava para eles e eu percebi assim, a alegria que esses caras têm eu não tenho. E eu percebi que eu tinha me tornado uma pessoa muito seca, seca mesmo, totalmente seca. E ao ponto de me abraçarem assim, sabe, feliz ano novo e tal, e eu não senti nada, não senti nada mesmo. E aquilo estava violando a minha vida. E quando o filme eu fui gravando, cada dia para mim ele era um dia que eu pensava, meu, faltam só 23 dias para acabar. Ah, que já faltam 23 dias para acabar, pô, eles vão embora. E quando eles foram embora, eu chorei muito. Chorei muito porque parece que parte de mim tinha ido embora com eles. Eu entrei numa bad, assim, de uns 5 dias, assim. E aí fui correr na rua aqui, fui no cemitério, e que perto, que eu tinha muito medo da morte. E aí eu fui lá no cemitério, percebi que as pessoas morriam com 20, 30, com 2 anos de idade, 7 anos de idade, 40 anos de idade. E eu disse assim, cara, se eu morrer hoje, eu não sou feliz. E eu não sou feliz e eu realmente não era feliz.
E eu falei para Jesus assim, literalmente, falei, eu preciso ter a alegria que esses meninos têm. Eu preciso ter a alegria que um dia eu tive. Eu preciso mudar essa história na minha vida. E a partir dali, o Senhor, nesses últimos 5 anos, fazem 5 anos que a gente gravou o filme, a gente terminou o filme dia 22 de julho de 2015, última gravação, e no dia 22 de julho de 2020 o filme entra na Netflix. É uma data para eu marcar o resto da minha vida. E a partir dali eu comecei um processo de muita transformação na minha vida graças ao filme. E aí depois teve todo um processo de eu editar o filme, eu finalizei o filme porque a gente não tinha grana para mandar para outros lugares. E esse processo parecia que eu estava mergulhado ali, eu não conseguia sair dali, entendeu? Porque você está ali na história, você está ali vendo os meninos todos os dias, durante uns 2 anos, e foi um processo de muita transformação na minha vida particular, e eu louvo a Deus, eu falo que a pessoa que mais foi impactada com esse último projeto fui eu mesmo. História linda, ô Fábio, que história linda. E assim, é muito bom de ver como Deus usa. E hoje de manhã eu estava lendo um livro que fala que Deus ele dá dons perfeitos, né? E como a gente querer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é dentro, fora, onde Deus fala todas, seja no mais íntimo do nosso ser ou fora. E ele usa os dons e talentos para realinhar. Então ele te atraiu com graça, né? Como Deus é maravilhoso. Eu me identifico um pouco com essa história, porque eu também pedi para Deus restaurar minha alegria e Ele também restaurou. Eu fiquei emocionada aqui. Mas é bonito de ver como Deus age, né? E principalmente no meio artístico, que é um meio que é muito difícil dos atores se entregarem para Deus e deixar, né? Enfim, não vou nem entrar nessa parte, mas quero perguntar para você o que você precisa para fazer um filme, e também já vou emendar nessa pergunta, quanto tempo você demorou para criar, produzir, fazer Quando o Sol se Põe. E uma coisa para quem está nos assistindo, a Priscila que ele falou aqui é a Priscila Alcântara, a cantora que faz parte do filme também, queria destacar isso, que ele falou a Priscila, que ele já está lá acostumado, convivendo com ela todo dia de gravação, né? É a Priscila Alcântara, cantora gospel, para quem que você com certeza já deve ter ouvido uma música dela, certeza. Mas conta pra gente, Fábio, sobre esse processo assim de um produtor, ele nunca para, né? Ele nunca para. A vida de um produtor, ele nunca para, assim. E eu no processo Quando o Sol se Põe, eu tinha vindo desse filme Lugar para Ser Feliz, que era um filme meio pesadão, assim, um drama, e eu quis fazer um filme mais leve. Então, eu escrevi o roteiro, se não me engano, em 2013, 14, eu acho que eu escrevi. A gente fez uma pré de 6 meses, gravamos em 25 dias e finalizei o filme mais ou menos em 1 ano de edição, finalização e também de áudio e trilha sonora, que é toda original também, né? Instrumental, do Moses Gomes, que é um super fera, assim, lá no Rio de Janeiro. Então, foi esse processo, né? E aí a gente teve um problema que a gente não estava entendendo muito, porque em 2017 a gente recebeu um convite de uma grande distribuidora para colocar no cinema, acabou não dando certo. Depois, em 2018, de uma outra grande distribuidora não deu certo. Em 2019, a gente também ia pôr no cinema uma distribuidora, a gente teve uma exibição, acabou não dando certo por data. E aí, quando a gente foi ver, sabe quando você pensa, cara, já era. E aí foi bem que entrou na Netflix. Eu sempre falo, no momento mais maravilhoso, Deus estava guardando. Eu sei que todo mundo tem produzido, né, na quarentena, principalmente quando estava mais no pico a quarentena, assim, muito conteúdo de qualidade. A gente está vendo, a gente vê shows, a gente, né, vê pregações, estudos, mas eu acho que Deus guardou uma carta na manga, que era esse filme. Ele olhou, sabia tudo o que ia acontecer, e eu ali chorando, Senhor, mas meu filme no cinema, Senhor, meu filme no cinema, Senhor, pô, fechou uma porta, o que você quer? E daqui a pouco ele coloca no meio da pandemia, ele diz assim, Fábio, eu preciso colocar alegria para o meu povo, eu preciso dar motivação para eles, porque um dos motivos que eu tenho é que possam se despertar em todas as igrejas do Brasil, que possam ter um departamento de audiovisual, que possam estimular os seus jovens a produzir talentos e que a gente possa ver outros filmes em grandes plataformas. Então, esse é o meu sonho, sabe? Então, eu acho que Deus falou assim, peraí, Fábio, eu estou pegando aqui a carta na manga, você espera, e como você disse, né, buscar primeiro o reino de Deus, a justiça dele, tudo vai ser acrescentado. E eu acho que ser um instrumento num momento onde o país mais precisou,
eu pude me ver sendo levantado para milhões de pessoas. Eu fico muito feliz. Bom demais essa conversa. Fábio, eu queria então que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, para aquelas pessoas também que têm desejo de glorificar Deus com a sua arte, de usar isso para a expansão do reino. Todo mundo que está nos assistindo ou vai nos assistir depois, o que você diria para as pessoas que querem evangelizar com a arte ou que gostam? Porque a gente entende, né, que o cristão tem que ocupar os lugares da sociedade que Sim. estão sendo ocupados por pessoas que estão fazendo coisas que não são do que a gente acredita, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas com algum preconceito de algumas coisas, mas o cristão acaba não tendo essa iniciativa, né, de fazer bem feito, com excelência, que é o que nós temos que fazer, né? Então, Fábio, eu queria que você desse uma palavra, você como alguém que já tem experiência no ramo artístico, né? Enfim, e principalmente experiências com Deus, né? Alguém que está na caminhada da fé. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo agora e querem glorificar a Deus com a arte? Eu acredito em duas coisas. A primeira é você saber o que Deus quer de você, né? O que Ele se colocar nessa posição, pô, o que Deus quer de mim, né? Não tentar forçar uma outra barra. Isso é muito importante também. E eu acho que essa talvez seja o principal. Pô, Deus me chamou para isso, né? O segundo, eu falar em algumas partes, o segundo é se preparar para isso. Não existe, você pode olhar para a gente e falar assim, cara, meu roteiro é maravilhoso. Você tem uma ideia, eu tô em 4 projetos de filme para os próximos 2 anos, e a gente tem um bem na porta. E eu tenho a minha distribuidora, né? E eu tenho alguém que revisa meus roteiros. Até hoje, depois de tantos roteiros, a gente faz, sei lá, 15, 20 tratamentos, né? Muda a história. Então, se você pensa assim, eu vou fazer minha história, essa é minha história, do jeito que Deus me deu, cara, ouve pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir pessoas que têm uma visão diferente para que a tua história fique incrível, começando do roteiro. Então, a capacitação hoje que existe, a gente em breve vai ter também uma escola de cinema cristã, onde a gente vai poder capacitar melhor as pessoas, que é um dos sonhos acessível a todo mundo, Brasil inteiro. Quando a gente começa a capacitar para isso. O segundo, eu acho que o terceiro, né, empresários apoiarem também, empresários cristãos, que muitas vezes apoiam outros projetos e outras coisas, e às vezes nem veem um retorno, poder apoiar filmes, igrejas que estejam dispostas a fazerem séries, a fazerem filmes. Cara, você vai estar investindo na obra de Deus. Então, quanto mais apoiadores nós tivermos, financeiramente a gente vai ter mais qualidade. E eu também acho que os pastores deviam se despertar em relação a isso. Porque existem talentos que estão lá dentro, estão dentro da igreja, e que muitas vezes não são usados para esse fim. E a gente ali, às vezes, tem um príncipe de Deus ali, alguém que Deus quer levantar mesmo, e às vezes não tem essa oportunidade. Mas a capacitação, a saber o que Deus quer de você, existirem empresários em volta que possam abraçar projetos, eu acho que isso muda muito a história. Cara, e uma vida com Deus. Eu acho que é uma vida com Deus. As lutas, elas são grandes mesmo, né? Eu posso escrever alguns livros, ou fazer uma série em relação às lutas que eu tive para poder rodar meus filmes, mas elas valem a pena quando Deus cumpre o propósito que Ele tem na sua vida. Nossa, Fábio, que bênção ouvir tudo isso. E é muito real, é muito forte o que você tem falado. Obrigada por contribuir com essas experiências, dividi-las conosco. E com certeza, eu não sei vocês, mas eu me identifiquei muito com as coisas que você falou aqui. É muito real e muito natural, graças a Deus. E quero te agradecer. Fala aí o seu Instagram, para se as pessoas quiserem seguir, porque tem muita gente participando e vale a pena assistir esse filme, gente. Fala aí pra gente, Fábio. Antes eu queria agradecer, Lídia, pelo carinho, agradecer, Pedro, de verdade, agradecer mesmo. Um dia eu conto em off para vocês o quanto vocês foram importantes num dos dias mais tristes da minha vida. Um dia eu conto, tá bom? Um dia eu conto. Vai deixar as pessoas curiosas.
Não, mas aí eu conto pra vocês, né? Eu conto pra vocês, as pessoas vão ficar mesmo. E aí foi um presente de Deus estar aqui. Meu pai é presbiteriano, né? E eu quero mandar um abraço para toda essa galera, mandar um abraço para a igreja do meu pai, lá de Guararema, uma igreja pequena, e que para o pessoal mais velho da igreja mandar um abraço. E dizer assim, ó, quem quiser me seguir arroba, né, o Instagram, diretor Fábio Faria. Eu nem tinha Instagram, tive que fazer, né? Fui obrigado, mas beleza, vamos lá. Diretor Fábio Faria. O filme Quando o Sol se Põe, que tá na Netflix, vai lá, manda pra galera e tal. E o nosso Instagram do filme é Quando o Sol se Põe Oficial. E se puder estar seguindo a gente e tá indicando como uma forma de evangelismo. O filme vai ficar alguns anos na Netflix e a gente ficou, cara, na primeira semana em top 4 do Netflix. Isso foi algo, assim, sobrenatural que a gente não esperava. E o filme subindo, galera pirando, e eu louvo a Deus. E porque vem mais projetos por aí, se você tem sonho de estar ajudando a gente, acho que em fevereiro a gente grava um outro longa. Vocês estão convidados a estar aqui em Santa Catarina com a gente, quiser ajudar na produção, quiser estar aqui junto, se é um sonho, quiser, sei lá, trocar experiências também, a gente vai estar aqui. A gente roda em fevereiro, em nome de Jesus. Se essa vacina tiver tudo certo, a gente poder voltar a gravar. Que bênção, Fábio. Ô, cara, tamo junto. Vamos continuar essa caminhada, que seja o primeiro de muitos programas. Muito obrigada. Amamos. E que venham mais programas, mais filmes, para glória e honra do nome do Senhor, né? Muito obrigada. Tchau, Obrigado Fábio. vocês, Obrigado. moçada. Muito bom, né? Muito bom. Agora quero falar para vocês uma dica de leitura, que eu quero muito esse livro, e é o livro Prepare-se para a Chuva, do Michael Catt. Nesse livro, Prepare-se para a Chuva, Michael Catt conta a sua história como pastor e a história da Igreja Batista de Sherwood, a igreja que foi um começo simples para uma igreja modelo em organização e estrutura. Michael conta histórias de superação, espera, fé, diferenças, preconceito e do agir de Deus de forma sobrenatural na produção dos filmes A Virada e Desafiando os Gigantes, marcos do cinema independente norte-americano. Esse livro ele não se destina apenas a líderes e pastores, mas a todos aqueles que desejam ser usados por Deus como instrumentos de transformação. O resultado de tanta luta e dedicação é o casamento notável entre visão e fé. Esse é um livro que nos encoraja e nos ensina a preparar a terra seca em cada um de nós para a chuva de Deus. Bênção de indicação de livro, e eu estou muito feliz, eu quero esse livro. Eu recebi a indicação da roteirista, da Letícia, e eu quero muito esse livro, porque acho que vai falar muito comigo, e fica aí dividindo a dica com vocês. E temos mais comentários, Pedro? Fala aí. Temos comentários, a nossa dica de leitura que nós temos todos os dias aqui, né? Que são livros que têm correlação com o tema que nós estamos abordando aqui. E é só uma dica, né? Para o pessoal de casa que queira se aprofundar um pouco mais. Eu quero falar dos comentários aqui, agradecer a todo mundo que está participando. O Vasconcelo 922, que falou que ficou emocionado também com a história de vida, com o testemunho aqui do Fábio. O Silvio também que está com a gente, a Wanda que está com a gente todo dia. Todo mundo achou legal o papo, um tema diferente, né, para a gente abordar aqui no Manhã MPP, que a ideia é que cada dia a gente aborde um tema diferente mesmo, para que essa conversa seja iniciada, né? Para a gente conversar, para a gente aprender um pouco mais, para a gente entender sobre várias áreas da vida, né? Então, muitos irmãos nossos que a gente acaba não conversando, né? A gente já conversou aqui sobre fotografia, hoje nós falamos sobre cinema, outro dia nós falamos sobre devocional. Essa variedade mesmo que a gente quer, para que a gente converse aqui e aborde o maior número de temas possíveis, para que a gente aprenda um pouco mais e veja, né, como todas essas áreas, todas essas coisas se relacionam com a nossa vida cristã, com a nossa caminhada e com o Evangelho. Isso aí, muito bom, né? Muito bom. E agora separamos uma notícia interessante para você. Olha só, a ANAC libera testes para entrega de produtos com drones. Isso mesmo, já pensou receber aquela pizza via drone?
um dia, quem sabe, talvez seja possível. Porque nessa semana, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou que empresas passem a testar o uso de drones para entrega de produtos como serviços de delivery. A autorização é válida até agosto de 2021. Apesar disso, os voos só poderão ser feitos durante o dia, respeitando uma distância máxima de 2,5 quilômetros do ponto de decolagem. E o drone autorizado a fazer os testes é o DLV-1. Ele pesa 9 quilos e voa até 32 quilômetros por hora e consegue carregar encomendas de até 2 quilos. Se alguém pedisse 2 pizzas, as coisas já ficariam mais difíceis, né? E na prática, o vídeo que você está vendo aí é nos Estados Unidos, aonde já está rolando a entrega pelo drone. E antes de imaginar um mundo que o seu hambúrguer é entregue pela janela, é preciso entender que esse é um futuro mais distante, né? Motivos: os drones são caros e os modelos que existem hoje têm baixa autonomia e dificuldade de se movimentar em áreas com muitos obstáculos, principalmente em uma cidade cheia de prédios, né? Isso não impede, claro, de que muitas empresas usem as aeronaves em campanhas de marketing, por exemplo. Foi o que aconteceu com a rede de pizzaria Domino's, que se uniu em 2016 com a empresa Flirtey para fazer o primeiro delivery de pizza via drone da história. Olha, aí que está aparecendo esse vídeo que você viu. Foi uma ação que aconteceu em Whangaparoa, da Nova Zelândia, que você conferiu nesse vídeo que passou aí. Em resumo, vai demorar um pouquinho para a coisa pegar e para isso serão necessários drones mais avançados, com mais baterias e sistemas autônomos de voo. Mas já é uma ideia que está sendo testada aqui no Brasil e queríamos compartilhar essa notícia com você. Já pensou receber pela janela, pela porta, vem voando? Aí eu fiquei pensando, Pedro, numa coisa. Imagina... né? Trombando lá em cima, você caminhando na calçada, de repente cai alguma coisa na sua cabeça. Cai né? uma comida. Comida, quem sabe com essa. Eu não sei Caiu se... aqui no estúdio, né? Eu não sei se esfria mais rápido por estar lá em cima, Pois então eu não sei. é, né? Mas é bom que demore um pouquinho, né? Porque temos tantas pessoas que trabalham com entrega, tá? Muitos irmãos aqui, então que o drone não atrapalhe por enquanto. É verdade, é verdade, é verdade. E Pedro, dá um Google, o que foi mais comentado? Dá um aí? Google, com certeza. O nosso Dá um Google, queridíssimo Dá um Google, que eu vou abrir aqui rapidinho, o mais rápido. O que é o Dá um Google? Nós vemos as notícias que estão em tendência, as coisas que estão sendo mais faladas no Google nas últimas 24 horas, no último dia, né, de ontem para hoje. Então, tem 2 coisas que eu achei legal aqui da gente falar, que estão sendo as mais pesquisadas. A primeira é sobre, todo mundo quer saber, tá? Até na top 3 esse aqui, sobre a Epic Games. O que é? Eu também não sabia. Eu fui atrás para entender o que estava acontecendo, que está dando a maior polêmica na internet. Que ela brigou com a Apple porque a Epic Games, ela produz alguns jogos, e aí esses jogos foram retirados tanto da plataforma de compras da Apple, né, da Apple Store, e também do Google. E aí tá essa briga, se fica, não fica. Como tem jogos muito famosos, todo o pessoal da internet quer saber que fim que vai dar isso aí das plataformas, se elas vão disponibilizar os jogos ou não. Tudo isso se deu por conta de compras dentro do aplicativo. Então, as pessoas que disponibilizam, né, as plataformas, a Apple e o Google, acham que não devem ter esse tipo de venda dentro do aplicativo, desses jogos, enfim. Toda essa questão burocrática que deu por dentro, mas que reverberou nas pessoas que utilizam. Então, todo mundo pesquisou isso. E também tem outra que eu achei que é até um pouco espantoso, que está sendo muito procurado também, sobre o Romero Brito. Por que o pessoal está procurando sobre o Romero Brito? O que aconteceu? O pessoal gosta da internet e gosta de ver polêmica. Então, por isso que eu nem gosto de falar, mas como a gente realmente é honesto e coloca o que está em alta no Google, então a gente coloca mesmo, que te fala aqui mesmo que está em alta no Google. Ele foi acusado de destratar um funcionário de um restaurante, aí a dona do restaurante foi na galeria lá e quebrou uma obra dele na frente dele por conta disso. Que loucura! Então, a internet inteira está falando sobre isso. Enfim, o Dá o Google, o que é? Para a gente falar sobre as coisas que estão sendo mais pesquisadas na internet e te manter um pouco informado. Seja notícia boa, seja notícia ruim. Mas a gente fala para vocês.
É verdade, muito bom. E olha só, a Maria José comentou aqui, eu estava vendo nos comentários, que ela vai vir ser, ela sugeriu de ser figurante. Achei o máximo. E sabe, Maria José, eu queria te falar uma coisa. Precisa muito dessas pessoas dispostas a ser proativas assim e dizer, quero te ajudar. E um figurante, ele tem um papel muito importante. Às vezes você pensa que não, mas está passando ali atrás. E isso é visão de reino, assim. Então, se despertou essa vontade em você, eu peguei o seu comentário para despertar a vontade em todas as igrejas de realmente fazer parte. Tem vontade de fazer cinema? Tem muita coisa para fazer dentro do cinema, dentro do espaço de audiovisual, dentro da sua igreja. Então, vai até lá e comece a fazer, dá esse passo que a Maria José deu aí de falar, de dizer, vou ser figurante, fiz muita figuração na vida. E isso é muito legal, Maria José. Então, obrigado pelo seu comentário. E agora eu quero dar parabéns aos aniversariantes do dia e também do final de semana, porque hoje é sexta-feira e nós não deixamos os membros que fazem aniversário no sábado e no domingo de fora. Então vamos lá, quem está de aniversário hoje, 14 de agosto, sexta-feira, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Beatriz Carvalho Coelho. Parabéns, Beatriz. Nossa querida Elza Maria, um grande abraço. Ela entrevistou, teve aqui no programa. Então, Elza, um grande abraço de toda a nossa equipe, toda a nossa igreja. O Enzo von Sorsten Ribeiro de Almeida. Parabéns, Enzo. A Karina Marques do Nascimento Santos. Parabéns, Karina. A Larissa Ricardini, um grande abraço, Larissa. Lúcia IX Minix, Lúcia Minix, querida. A Michele Ferreira Fernandes, Mona Lisa Binolt Pinto Avigo. Mona Lisa, parabéns, Michele, parabéns, que seja um dia abençoado. E amanhã, sabadão, dia 15, a Ana Maria estará completando aniversário. Felipe Oliveira Álvares, o Joel Henrique Peixoto, a Patrícia Ribeiro de Souza, a Rafaela Cristina de Moura e no domingo a Carolina Oliveira e a Cláudia Maria Nogueira. Um grande abraço para vocês, vocês são muito importantes para Deus, para nós e é com muita alegria que nós lhe desejamos um feliz aniversário, que seja um ano novo repleto de novidade, de vida, de bênçãos do Senhor e que seja ele inteirinho a cada segundo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo e que sejam muitos anos para a glória de Deus. Receba aí a nossa homenagem, nosso carinho nesse dia especial que é o seu aniversário e você que está em casa, que está nos assistindo, que está de aniversário também. E não falei seu nome aqui, receba também o nosso abraço com muito amor e carinho, tá bom? Lídia, agradecer mais uma vez o pessoal que está com a gente aqui no chat. Eu achei legal que a Rose falou que os entregadores vão ter que começar a aprender a dirigir os drones, né? Boa. O Silvio falou que não tem possibilidade de se chocar, porque os cientistas já estão desenvolvendo as vias e sensores de internet e tal, então já vai ser pré-programado com sensores para não ter esse choque. Muito bom. Queria pedir perdão para o Eric, porque ele tinha feito a pergunta, só que o YouTube cortou o máximo de palavras. Aí por isso que ficou esse finalzinho, esse suspense. Então, agora o Eric colocou a pergunta, então desculpa, Eric, realmente não apareceu aqui, mas em outra oportunidade, em outra entrevista, talvez, Ele fez a pergunta, quem sabe a gente responde na segunda. Isso, pergunta para o diretor e responde assim. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Mas obrigado pela sua participação. E a Anicia está perguntando quando o episódio vai para o YouTube, agora no período da tarde, o episódio na íntegra, é difícil falar essa palavra, na íntegra, estará disponível no nosso canal aqui, para você compartilhar ou rever, né, o começo, quem perdeu o começo, para entender um pouco melhor sobre o que nós falamos hoje. É verdade. E obrigada também pelas dicas aí, você vê que é uma troca, né? Que não vão se trombar. Eu pensei nos entregadores que iam perder empregos, mas São Paulo, que nem São Paulo, não fica sem trabalhar também, é caro o drone até, ninguém não vai tirar tanto assim emprego. Esperamos, né? Esperamos. Mas, gente, queremos agradecer muito. Lídia, fala, amigo. Eu queria agradecer também a Tainá. Por quê? Porque ela fez um Fique Ligadinho pra gente. Ai, é verdade! Temos o nosso Fique Ligado. A Tainá tem uma notícia, alguma coisa nova pra gente saber hoje, Tainá? Fique ligado. Lídia, Pedro, você que está nos assistindo, um bom dia! O mês de agosto será um mês de oração
Isso mesmo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros lançou a campanha do mês de oração para buscar a direção de Deus para a igreja. Um momento muito importante para juntos buscarmos a Deus com este mesmo propósito. Muitos projetos e ações missionárias em nossa igreja e precisamos estar alinhados com o propósito do Senhor. Como diz em Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Você que está em casa, então, faça parte deste momento e colabore com a sua oração. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Que bênção, mês de agosto, mês de oração. Obrigada, Tainá, por trazer sempre essas informações, lembrando a gente do que está acontecendo aqui. Mês de oração, mês de agosto. Oremos, e também a campanha da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dessa vez é Vivendo o que Cremos, né? Então, cremos que a oração, o pastor sempre fala para orar nas promessas de Deus. Então, fica aí a dica do mês de oração, como foi falado no versículo, né, do jejum, da oração. E além do mês da oração, como nós já conversamos aqui essa semana, agosto é o mês das missões da IPB, é o mês que a gente comemora para falar também, cada vez mais, todo dia é dia da gente fazer missão. Mas em agosto é um mês especial por conta da chegada de Simon, estou no Brasil, e pensando nisso, na semana que vem nós estamos com os programas, os temas voltados totalmente para missões, falando diretamente sobre missões. Então, vai ser uma semana muito legal para você ficar aqui com a gente no MPP, todo dia às 10 horas. Primeiro dia, o pastor Chum vai falar com a gente sobre o que é missão, sobre toda a questão histórica das missões. Eu amo o pastor Chum e terça-feira nós temos o pastor Arival aqui falando sobre plantação de igrejas, nós vamos falar sobre missões transculturais, nós vamos falar sobre a Jocum, nós vamos falar sobre a missão Avalanche. Então, assim, vai ser uma semana repleta de conteúdo para que a gente cada vez mais se apaixone por falar de Deus para as pessoas, para que a gente consiga ver também testemunho de irmãos nossos, né, que estão nessa batalha dia a dia. Não falo, por exemplo, com o Fábio, que ele é missionário transcultural, então ele vai falar pertinho do campo lá que ele já trabalha. Então, assim, vai ser uma semana repleta de novidades e repleta de conteúdo e principalmente de gente temente que ama a Deus. Glória a Deus, missão é o que não falta na sua igreja missionária. Eu só quero fazer uma correção aqui, que eu falei campanha, eu acho que essa palavra não condiz muito com a realidade do que é a missão Vivendo o que Cremos, então só queria fazer essa correção. E missão é o que não falta aqui, né, Pedro? Muito bem lembrado. E continue nos acompanhando para que possamos caminhar juntos nessa missão, que é a missão de glorificar o reino de Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E a gente fica por aqui, desejando um bom final de semana, indicando que você continue aí no canal, se inscreva, compartilha com alguém, porque às vezes pode mudar a vida de uma pessoa que está esperando uma palavra. E aqui está recheado de palavra, com muito amor e carinho feito para você. Então, bom final de semana. E domingo tem os cultos, né? As EBDs, fica ligadinho aí, que nós estaremos também ligados. E segunda-feira estaremos de volta, né, Pedro? Se Deus quiser. Então, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.